Você já parou para pensar sinceramente quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Neste vídeo, vamos explorar os relatos bíblicos sobre a criação e a queda da humanidade, visitar tradições judaicas milenares e analisar registros arqueológicos da antiga Mesopotâmia. No segundo capítulo do livro de Gênesis, versículo 7, lemos que Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Adão é o primeiro a carregar em si a centelha divina, o sopro do Criador. Mas Deus logo declarou que não era bom que o homem estivesse só. E então fez cair sobre Adão um profundo sono, e da sua costela formou Eva. No segundo capítulo do livro de Gênesis, versículo 7, lemos que Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. O nome Adão está diretamente ligado à palavra hebraica Adamá, que significa terra. Isso nos revela uma conexão íntima entre o ser humano e a criação. Adão é o primeiro a carregar em si a centelha divina, o sopro do Criador. Mas Deus logo declarou que não era bom que o homem estivesse só. E então fez cair sobre Adão um profundo sono, e da sua costela formou Eva. Ela não foi criada do pó, mas da carne viva, do lado do homem. Isso tem um significado poderoso. Eva não foi feita da cabeça para dominá-lo, nem dos pés para ser pisada. Foi tirada do lado para estar ao seu lado, perto do coração, como símbolo de conexão, de parceria, de unidade perfeita. Ambos habitavam o jardim do Éden em plena harmonia com Deus e entre si. Foram criados à imagem e semelhança do Altíssimo. A queda de Adão e Eva é um momento crucial na narrativa bíblica. A serpente, figura simbólica do inimigo, aproxima-se de Eva com palavras sedutoras, distorcendo o mandamento de Deus e prometendo-lhe conhecimento. Eva cede à tentação e come o fruto proibido, desobedecendo ao Criador. Em seguida, ela oferece o fruto a Adão. O silêncio de Adão diante da transgressão é ensurdecedor. Ele, que estava ao lado de Eva, não questiona, não resiste, simplesmente come o fruto também. Com esse ato de desobediência, a morte espiritual entra no mundo, rompendo a comunhão perfeita entre o homem e Deus. O jardim da paz se transforma em palco de julgamento divino. Deus confronta primeiro Adão, depois Eva e por fim a serpente. Neste momento crucial, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ouvimos a primeira profecia messiânica, a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta profecia aponta para o Salvador que viria no futuro para trazer redenção à humanidade. Após a desobediência de Adão e Eva, o juízo de Deus se manifesta de maneira impactante. A terra é amaldiçoada por causa da transgressão do casal. Adão é sentenciado a trabalhar com esforço e dor, ouvindo o som do suor caindo sobre o solo. Daquele momento em diante, a vida seria marcada por dificuldades e limitações impostas pela queda. Eva também recebe sua sentença, dores intensas no parto e uma relação marcada por desequilíbrio com seu marido. Ambos são expulsos do jardim do Éden, onde desfrutavam de perfeita comunhão com Deus. Uma espada flamejante passa a guardar a entrada do jardim, impedindo o acesso à árvore da vida. A morte entra no mundo, não apenas como um evento físico, mas como uma ruptura na existência humana como um todo. Esse episódio marca o início da grande narrativa das Escrituras, a história da queda da humanidade, do pecado e da promessa de redenção que seria cumprida através da semente da mulher. Adão viveu 930 anos antes de morrer, conforme registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 5. Sua longevidade é um ponto de destaque nas Escrituras Sagradas, demonstrando a proximidade inicial do homem com a vida eterna. No entanto, ao nos debruçarmos sobre as passagens bíblicas, surge uma lacuna intrigante, o silêncio sobre a morte de Eva. Enquanto Adão tem sua morte claramente mencionada, Eva permanece envolta em mistério. Nenhum versículo descreve sua partida deste mundo. Nenhum número indica sua idade ao falecer. Esse vazio narrativo ressoa como um eco ao longo da narrativa bíblica, levantando questões profundas sobre o papel e o legado de Eva na história da humanidade e na promessa divina de redenção. Alguns escritos antigos, como o livro dos Jubileus, sugerem que Eva teria morrido 6 anos depois de Adão. Esses textos apócrifos oferecem uma perspectiva intrigante sobre a possível sequência dos eventos após a morte de Adão.
A ideia de que Eva tenha falecido logo após seu companheiro levanta questões sobre o impacto desse acontecimento na narrativa bíblica e nas tradições posteriores. Embora esses relatos não façam parte do cânone sagrado, eles refletem a curiosidade humana em preencher lacunas e entender mais profundamente os destinos de figuras tão emblemáticas como Adão e Eva. Ao estudarmos as genealogias bíblicas, percebemos que elas seguem uma linha patriarcal, onde os nomes dos descendentes são quase exclusivamente masculinos. Mulheres são mencionadas de forma pontual e, geralmente, quando desempenham um papel vital no plano redentor de Deus, como Sara, a esposa de Abraão, Raabe, a prostituta que escondeu os espias, Ruth, a moabita fiel, e Maria, a mãe do Messias. A ausência de Eva nas listas genealógicas do capítulo 5 de Gênesis pode ser o resultado de um padrão cultural da época, onde as mulheres eram muitas vezes invisibilizadas nos registros históricos. No entanto, esse silêncio não diminui a importância de Eva na história da humanidade e na promessa divina de redenção. Eva, embora não seja mencionada nas genealogias de Gênesis 5, desempenha um papel crucial na promessa de redenção estabelecida por Deus. Seu nome significa Mãe de todos os viventes, indicando não apenas a sua função biológica, mas também o seu papel espiritual na história da humanidade. Eva é a primeira mulher, a mãe da humanidade, e sua ausência nas listas genealógicas destaca um padrão cultural da época que priorizava os registros masculinos. No entanto, essa omissão não diminui sua importância. Ao chamar Eva de mãe de todos os viventes, Adão profetizou sobre a linhagem que culminaria em Cristo, aquele que traria a redenção para toda a humanidade. Assim, mesmo não sendo mencionada diretamente nas genealogias bíblicas, Eva permanece como um símbolo poderoso da promessa divina de salvação e vida eterna. Eva, mesmo após a queda no Jardim do Éden, permanece como um símbolo vivo de esperança e redenção futura para toda a humanidade. Sua história transcende os limites do tempo e do espaço, ecoando através das gerações como um lembrete constante da promessa divina de salvação e vida eterna. Enquanto Adão representa a humanidade caída, sujeita ao pecado e à morte, Eva personifica a maternidade redentora, o canal pelo qual a vida eterna seria restaurada. Seu nome, que significa Mãe de todos os viventes, aponta para um papel muito além do biológico. Eva é a portadora da promessa de uma linhagem que culminaria na vinda do Salvador. Mesmo diante da desobediência inicial e das consequências da queda, Eva é lembrada não pelo seu erro, mas pela sua parte na grande narrativa da redenção. Sua presença na história bíblica não se limita ao passado, mas ressoa como uma luz de esperança para todos aqueles que buscam a reconciliação com Deus e a restauração da comunhão perdida. O silêncio sobre a morte de Eva na narrativa bíblica pode ser interpretado como um convite à reflexão profunda sobre o papel e o legado da primeira mulher. Enquanto Adão é claramente registrado, o silêncio em torno do destino de Eva ressoa como uma pausa carregada de significado teológico. Esse vazio narrativo não é um esquecimento, mas sim um espaço para a contemplação e interpretação. Poderia o silêncio sobre a morte de Eva apontar para sua presença contínua na história da redenção? Seria esse silêncio uma forma de destacar sua importância como símbolo da promessa divina de vida eterna? A ausência de detalhes sobre a partida de Eva convida os leitores das Escrituras a olharem além do óbvio e a enxergarem as entrelinhas, onde as verdades mais profundas muitas vezes residem. Assim, o silêncio que envolve a morte de Eva fala mais alto do que palavras, revelando camadas adicionais de significado e apontando para uma verdade mais ampla sobre o seu papel na história da humanidade. Adão e Eva são figuras emblemáticas que transcendem o tempo e o espaço, ecoando como arquétipos espirituais que ressoam em cada um de nós. Adão representa a humanidade caída, sujeita ao pecado e às consequências da desobediência. Eva, por sua vez, personifica a maternidade redentora, o canal pelo qual a promessa de salvação foi estabelecida. A história de Adão e Eva não é apenas um relato do passado distante, mas uma narrativa atemporal, que continua a impactar nossas vidas hoje. Ao refletirmos sobre a vida e as escolhas desses dois personagens bíblicos, somos convidados a examinar nossas próprias jornadas espirituais e a buscar uma maior compreensão do plano divino para a humanidade. Que as lições aprendidas com Adão e Eva nos inspirem a buscar uma vida em comunhão com Deus, guiada pela fé e pela esperança na promessa de redenção. Que possamos encontrar em suas histórias não apenas relatos do passado, mas orientações para o presente e para o futuro.
lembrando-nos sempre do poder transformador da graça divina. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir os mistérios profundos da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima!